Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do For Physio Play. E esse é o módulo onde a gente vai falar sobre ciência na prática. Então essa é a nova repaginada que a gente está dando no nosso podcast. E o objetivo aqui é trazer tudo que a ciência traz e a gente associar isso com a experiência dos nossos convidados e para que vocês tenham realmente essa vivência de gente que está no campo de batalha. E se você quer assistir a todos os nossos conteúdos, então a gente vai estar sempre na plataforma do YouTube, no Spotify e principalmente na plataforma For Physio Play, do For Physio Education. Se você quer ter acesso a todos os podcasts e muito mais, né, que a plataforma ela traz muitos outros conteúdos, entra lá, assina a nossa plataforma que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para comentar hoje o tema vai ser monitoramento do atleta de alta performance. E comigo, Caio, Rafa, sejam muito bem-vindos. Acho que hoje é um tema que muita gente tem muita curiosidade em ver como nós trabalhamos com os atletas de alta performance, como que a gente usa esses dados que cada vez mais estão, né, em alta aí. A gente sabe que tem todos esses monitores, o anel, a pulseira, enfim, entre muitos outros, e muita gente nem sabe para que serve, como que a gente usa, e acaba usando até de uma maneira não tão certa. Então, o objetivo hoje realmente é entender o que realmente importa dessa gama gigantesca de informações que nós hoje temos acesso e que há um tempo atrás nós não tínhamos acesso, ou para ter esse acesso era muito mais difícil. E eu queria começar esse podcast fazendo uma pergunta para vocês. Vocês realmente acreditam que esses monitores podem ser preditores de lesões? Bom, vamos lá. Mais um episódio aí, pessoal. Tema importante. É, eu não vou falar exatamente como o Gabriel falou, vou voltar ao básico para não ficar retórico, né? Mas é fundamental você ouvir o podcast anterior para entender o que eu estou falando agora, né? Tudo que é novo, a gente eu acho que tem que tomar um cuidado para não gerar uma obesidade mental, né? De excesso de informação e falta de clareza. Eu citei a palavra fundamentos para você tomar uma decisão. Existem fundamentos em qualquer profissão, fundamento na economia, na matemática, em que você usa, eh eh, condutas que norteiam uma tomada de decisão, né, que você vai para o caminho A ou B, né. E eu acho assim, os novos marcadores, ou como a gente vai citar, o próprio Oura Ring que eu uso aqui, né, se a câmera pegar aqui, eu estou usando justamente para testar a ferramenta, eu adquiri por um atleta inclusive. O cara vai falar: "Meu, será que funciona mesmo isso aqui? O que que vai variar, né, tá no meu dedo, ele o Oura especificamente, ele o construto dele é patenteado para monitorar o sono, então ele nasce disso, né, a tecnologia. Eu acredito que os finlandeses são os primeiros, né, com essa nova tecnologia. É interessante, parece que ele é mais sensível ao sono, eu comparando, eu uso o Garmin também, né, então ele capta a mesma coisa, só que de formas diferentes, dá Hum. para ver isso, eu comparando métrica por métrica. E aí é o teste clínico de quem vive o dia a dia, até para eu falar para o atleta: "Ó, compra esse que é legal, é interessante", isso, mas sabendo que nada muda o meu domingo à noite de prescrever a semana dele dentro da tabela do Excel, Uhum, de olhar a semana dele e entender o que que ele vai fazer. uhum, O sono é nível A de evidência. Ele tem as suas alterações intra-sono, mas ele não é um fator principal para que eu construa a semana dele, né, do atleta por si só. Então, levando a conversa por esse lado. Então eu tomo muito cuidado. É interessante a UP também, né, que é uma marca que inclusive o LeBron James e o Cristiano, né, viraram investidor da própria marca, ela bombou aí, né, pegou um hype de mercado, entrou na hora certa, ficou bilionária aí uhum. com o mercado por si só. Então, tudo que vira moda pega massa. E aí todo mundo vem para cima de você para perguntar, por isso que eu acho que esse tema é tão importante, né, porque os próprios pacientes: "Ah, eu compro qual?", né. É importante? Não é? E para você não achar que aquilo, o gráfico ficou verde tá bem, tá vermelho tá ruim, né, que é o que mostra o algoritmo Sim. da UP lá dentro, né. Que aí você perde
que não é um fundamento adequado por si só para você tomar uma decisão. Mas partindo do pressuposto de que você está monitorando ele da maneira adequada e seguindo critérios adequados, você tem que entender também que estes processos ou estes obstáculos e percalços que podem acontecer no meio do caminho, também te servirão de padrões para entender e conhecer ainda melhor esse atleta, para que novos eventos sejam evitáveis. Então, mesmo que esses percalços aconteçam, você vai ter pelo menos um padrão indicativo do que é aquele atleta ou quais sinais ele já estava te dando para um evento que aconteceu, e assim você tem base comparativa para novos eventos. A jornada com atleta de alto rendimento também é um processo de aprendizado, de conhecer o atleta te conhecer, porque conforme você vai trabalhando com essa pessoa, por isso o relacionamento humano mesmo, você vai identificar um padrão quando ele não tá bem-humorado, Uhum. ou quando ele tá te escondendo alguma coisa. Então, sempre é muito mais difícil os processos iniciais, né, porque você não tem padrão, você não conhece a pessoa, você não sabe como que ela reage a determinadas situações, como que ela responde a frustrações de um jogo, por exemplo, e mesmo com queixa ele vai querer treinar na semana seguinte, mesmo em uma situação de risco, ele não vai te dizer nada nessa fase inicial, porque ele precisa recuperar a posição dele, por exemplo. Então, o monitoramento ele precisa existir, e a utilização do monitoramento não quer dizer êxito só, Exatamente. quer dizer mapeamento dos passos que você já deu lá atrás. É uma maneira de você voltar lá e olhar, puxa, porque a nossa mente é falha, né? Uhum. Você acha que você vai recordar de muitas coisas, Vai. mas não vai lembrar. E é ali que você, revisitando, vai dizer: puxa vida, eu podia ter feito E eu isso aqui de outra. Ô Rafa, deixa eu só fazer um parênteses, porque assim, quando a gente trata de esporte de alto rendimento, a gente tá numa linha tênue entre o mais alto da performance e a lesão. Ela tá aqui, ó. E Uhum. para você descobrir os limites do seu atleta, ele precisa ser exposto aos limites. E às vezes você nem sabe se o atleta vai batendo limites e limites e limites e limites e limites, até uma hora que isso pode acontecer. Uhum. Pode acontecer. Uhum. Só que também, se você não expõe esses caras ao máximo que eles têm, talvez você nunca vai conseguir Aí no entender rendimento, né? o que que é o máximo dele. Aí no Então Esse é o assim, teto. eh, será que o nosso atleta não ter nenhuma lesão muscular, nosso jogador de futebol, né, vamos pensar, não ter nenhuma lesão muscular na carreira, isso é bom ou ruim? Né, Depende. depende, exato. Pode ser excelente mas será que ele atingiu o máximo da performance dele? Hum. Será que a gente permitiu que ele chegasse lá? Uhum. Ou a gente foi muito propositivo o tempo todo para tirar o pé, para tirar o pé, para tirar o pé? Esse é um E aí muito importante. e aí o que é legal Sim. é que no esporte de alto rendimento, quando a gente pega em esportes individuais, isso não tem como acontecer. Porque assim, se ele não atingir o máximo dele, ele não vai ganhar, Não classifica. não classifica, não nem se destaca. O futebol, os esportes coletivos ainda permitem que você se destaque, porque às vezes a parte técnica, né, pode ser muito diferente e você consiga se superar e, enfim, aquilo mostra o seu resultado. Mas no esporte individual, como o atletismo, natação, enfim, todos os esportes, isso é impossível. E aí, se você não expor o seu atleta ao limite, a chance dele ter realmente o resultado que se espera é mínimo, né? É mínimo. Completamente, cara. E aí, cara, pra gente, já indo para o fechamento, a gente até conversou bastante hoje, Rafa, a gente estava aqui de manhã trabalhando, e eu sei que o Rafa tá usando, a gente tem também, a inteligência dentro da nossa plataforma, mas quanto a inteligência artificial para vocês vai nos ajudar, mas o quanto ela vai ter os seus limites também. Queria falar um pouco sobre isso. É, o eu sempre uso uma frase que, às vezes, para responder algumas perguntas, para as pessoas entenderem que é necessário mudança para a vida. Tudo na sociedade mudou um dia, em qualquer esfera, né? Trabalho, indústria, fisioterapia, saúde, medicina, né? A medicina, cirurgias robóticas, cirurgiões operando da Tailândia aqui no Brasil, ou seja, o
médico brasileiro, daqui a pouco ele tá arrumando concorrência intercontinental. Literalmente vai ser isso, eu acho, Uhum. né? E a inteligência artificial, sempre quando ela sai, porque a gente tá vendo, acho que tá uns 3 anos já à frente, que eles estão segurando a tecnologia para não assustar tanto a sociedade. Eu acho que cabe a gente se adaptar e ela é um acelerador da sua tomada de decisão. No entanto, eu vou ser bem curto e rápido, né, o ser humano foi criado em tribo, ele gosta de se relacionar com o ser humano. Então aí, junta a sua capacidade técnica com a sua capacidade humana de você criar a sua tribo, que as pessoas vão trazer o dinheiro até você, né, mais ou menos isso a resposta. Então, você não pode virar as costas e falar assim: "Ah, não vou usar", o ChatGPT, a Claude ou as interfaces que estão conectadas a que você acessa. Você acessa a UP, tem uma IA lá, Uhum. né, tudo tem IA. Ou você pode pegar o link e jogar dentro de uma IA. Hum. Então você tem que ser esperto. A gente citou vários problemas que ninguém falou pra mim aqui, é um contrafactual que a gente fala, né, eu vivo, identifico, vejo o meu meio e intuitivamente eu gero uma solução. Então é capacidade de cada um, cara. Eu acho que o interfere nessa capacidade é o meio que você vive, né. Se você tiver num meio de trabalho que o nosso ecossistema é de proatividade, Forfis, né, eu tô falando, Forfis Education, de entendimento, de evolução, de excelência, a excelência busca inovação, né. Então se você não usar a IA, que muito disso que o Lucão trouxe pra gente, loucura, né, então você precisa ter o pé no chão, né. Meu, é só você ver televisão e ver o que tá acontecendo no mundo pra você entender ter a televisão assim, assiste a CNN, eu acho que é bom, canal bom. Completamente. Eu concordo com o Caio um pouco do que a gente estava falando hoje cedo, né, Matheus? E nesse momento, quanto maior a sua expertise ou maior a sua profundidade em determinado tema, mais você vai conseguir extrair dessa inteligência artificial. Porque é um prompt. Se eu passo um comando para essa inteligência artificial de uma maneira extremamente rasa, sem contexto, ela não vai conseguir extrair o melhor para poder me auxiliar no processo de tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Que de momento, a IA não vai fazer por você, meu amigo. Você também precisa se aprofundar, precisa entender contexto para você utilizar ela como um auxiliador para extrair o melhor dela e se aprofundar, inclusive se aprofundar na própria IA, que é o que a gente estava conversando. Eu acredito muito nela hoje sobre otimização de tempo. Cara, ela fez gráficos para mim hoje de uma análise que eu estava tendo de um atleta que eu acompanho, falou: "Ah, em minutos". Só que eu precisei passar os comandos adequados para ela, entendeu? Eu precisei dizer para ela exatamente o que eu queria observar dentro daqueles gráficos que seriam impactantes na minha tomada de decisão. E aí o que eu levaria talvez muito tempo para ficar montando, estruturando o gráfico, ela fez em minutos, né. Então, essa é a maneira que eu enxergo, assim, inegável e não é possível voltar no tempo para dizer, porque eu acho que tem até pessoas que são contra, né? É. Contra a inteligência artificial, lutar não, cara, é uma grande auxiliadora dentro do processo. Nós precisamos, inclusive, nos especializar sobre a usabilidade dela. Né, e faz parte do mercado, vão ter outras áreas para o ser humano, cria sempre foi assim, né, claro que algumas coisas acabam por conta da operação, enfim, mas outras áreas irão existir. Não, perfeito. Pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem alguma mensagem final sobre esse podcast, uma informação que vocês acham interessante para o nosso ouvinte, eh, um recado final sobre o que a gente discutiu hoje aqui. Cara, dashboard, gráficos de todas as cores é bonito pra caramba pra mostrar no PowerPoint, mas precisa ter usabilidade. Os números precisam se transformar em informação. Tudo que você coletar, todos os testes, todas as tecnologias que você for utilizar e definir como uma norteadora, precisa ter um como, um porquê e para quê. Do contrário, deixe de usar e seja mais eficiente.
A minha dica para as pessoas, para os fisioterapeutas, é assinem a nossa plataforma. Se você quer estar atualizado, ouvir informação de qualidade, crescer na fisioterapia, estar em eventos, talvez em 2027, presenciais que sejam impactantes dentro da sua profissão, que não são esses eventos que você vai, fica sentado, e gera uma obesidade, um excesso mental, faça parte do ecossistema da Farfisio. A gente não está aqui de brincadeira, a gente está aqui para ajudar. A gente sabe o quão rico é o que tem aqui dentro, na cabeça de cada um. E com certeza aí o cara tá na academia, vai ouvir podcast, tem aula gravada para ajudar você na avaliação. Inclusive, a gente está com novos formatos aí para o assinante, daqui a pouco aí vai estar saindo. Boa. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já passou por isso, de estar sozinho, de não ter onde estudar, de estar num ambiente que você não tem conversa com pessoas que são até melhores que você. Isso é o que faz você crescer como profissional e como ser humano. Então, participar de momentos como esse, ouvir podcasts, poder conversar com pessoas que são suas referências, vão fazer a diferença na sua vida. Então, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Caio. Obrigado, Rafa. Olha, A gente se encontra no próximo episódio. Bom, Até mais.